Bom, gente, enquanto o pessoal aqui da área técnica está ajudando a baixar a apresentação, bom, depois de... É até difícil falar depois de uma mesa empoderada dessa, né? 4 mulheres, 4 referências da advocacia pública brasileira, realmente trazendo o que há de melhor, não só da advocacia pública, mas principalmente essa ideia de trazer o novo, né, de trazer um elemento novo, um charme para a advocacia pública. Então, dando seguimento a essa dificílima missão de falar depois desse trio aqui, cabe a mim fazer a apresentação do nosso órgão, né? A gente, na verdade, está aprendendo bastante. Ano passado foi um ano de bastante aprendizado, entender o que é gestão, quais são as dificuldades, descobrir que há um mundo lá fora, há um mundo que não é do direito, mas pode ser de certa forma apropriado e redesenhado pelo direito, mas que esse instrumento de gestão, o que a gente pode aprender com isso? Então foi um ano de muito amadurecimento. A Procuradoria, embora seja em sua atividade final uma referência em âmbito nacional, quando a gente fala de grandes juristas ou de realmente, no que diz respeito à atuação judicial, realmente a Procuradoria do Estado do Rio é uma grande referência, só que infelizmente nós ainda não somos uma referência em gestão. Essa é a nossa luta. Ano passado a gente começou a descobrir isso, é uma luta que a gente está querendo trazer, essa cultura de gestão para que ela seja realmente arraigada aqui na casa. E esse trabalho de aprendizado no ano passado gerou um produto, né, um produto que a gente apresentou já ao gabinete. Então isso daqui, na verdade, além de ouvir as experiências da advocacia pública nacional de outros estados, é também uma oportunidade para a gente lançar publicamente esse projeto, que já foi apresentado pelo gabinete. A gente está com alguns problemas estruturais, enfim, sempre tem o dilema do cobertor curto, mas a gente está tentando, né, enfim, que ele seja realmente levado adiante, tem tudo para ser levado adiante. E o que a gente vai fazer agora é uma breve apresentação, que é a PG Inova, é a sucessora da GDO. A GDO é um órgão que a Suzana vai contar um pouquinho mais aqui para vocês. Já existe há algum tempo, Gerência de Desenvolvimento Organizacional, que a nossa ideia é repaginar um pouco, para que ele funcione também, para que esse órgão funcione não só como um escritório para acompanhar projetos, mas também uma espécie de laboratório de inovação. Então a PG Inova seria essa procuradoria, esse novo órgão da casa, sucessora espiritual da GDO, mas com atividades, com funções novas. Eu passo aqui a palavra para a Suzana. Na verdade, quem costuma fazer essa apresentação não sou eu, Marcelo Santini. Eu gosto muito de gestão, mas eu vou até a página 2 do livro. O Santini é o cara que lê até a página 300. Então eu vou passar aqui a palavra para a Suzana e a gente vai trocando uma bola aqui, enfim. Suzana. Boa tarde. Como o Valadão falou, a gente sentiu uma necessidade aqui na casa de reestruturar a gerência de desenvolvimento organizacional, que foi uma gerência que passou parte do ano passado um pouco adormecida, até porque a Adriana, que era a gerente, ela estava de licença maternidade, e a área ficou um pouco acalmada, sem acompanhar muitos projetos, muitas coisas. A Letícia tinha acabado de chegar do Rio Grande do Sul, estava trazendo experiências de lá para a gente, trazendo sugestões, mas ela também não conhecia a Adriana, que já estava de licença, e ficou uma área um pouco abandonada. Nessa época, eu estava voltando de licença maternidade, fui trabalhar com a Juliana Capella, com a Andréia, que também estava recém-chegada na casa, e a gente percebeu uma necessidade de trabalhar mais com gestão, trabalhar mais a parte de fluxos, de projetos, de processos, e a Juliana me pediu uma ajuda para tentar ressurgir a GDO enquanto a Adriana não voltava da licença. E a gente começou a trabalhar nisso, em tentar não deixar a GDO morrer, e o Valadão sentiu a necessidade também de mais gestão na área dele, mais produção de indicadores, mais acompanhamento, e entrou nessa com a gente, de tomar para ele a GDO, falar, então me dá esse órgão aqui que eu vou cuidar, já que ele está meio perdido no gabinete, e a gente juntou aqui numa parceria que foi feita entre Diretoria de Gestão, Sejur, a GDO, a Procuradoria-Geral do Estado da Bahia, na presença da Zizi, que ela percebeu que a gente estava precisando trabalhar mais gestão na nossa casa,
E nisso que a gente começou a trabalhar, a gente recebeu o convite do LAEP, da Casa Civil, para trabalhar o planejamento estratégico do Estado. Então, fomos eu, Letícia, Juliana Capella, Marcelo Santini, Andréia Batista, que é a diretora de gestão aqui na PGE. Nós fomos até o LAEP participar desse planejamento estratégico lá. E a gente viu que é uma demanda do governo atual, que todo mundo se organize, que tenha os seus planejamentos. E a gente passou por um planejamento estratégico muito longo aqui na casa, que foi o PGE 2030, que previa uma revisão após 2 anos da implementação dele. E a gente está nessa fase agora. A gente está no momento de revisão. E a gente percebeu que, com a ajuda dos meninos do LAEP, com a metodologia nova que eles estão usando, que é mais ágil, que é de mais fácil entendimento, é mais participativa, que a gente poderia fazer uma revisão desse nosso planejamento estratégico de uma forma mais leve. E é o que a gente começou a fazer aqui. O nosso projeto ele nasceu com o objetivo e compromisso de fomentar projetos inovadores, de fazer uma melhoria contínua da gestão no órgão, de apresentar metodologias ágeis para elaboração, monitoramento, execução de projetos. E a gente está pensando num espaço acolhedor, onde foi exatamente o que a doutora Paula falou. Lá no Rio Grande do Sul, eles fizeram um concurso sobre inovação, servidores trazendo ideias, trazendo soluções para problemas que a gente já enfrenta. E a gente quer ter um espaço desse aqui na PGE do Rio também, que a gente possa abrir para as pessoas estarem sugerindo soluções para os nossos problemas, que a gente tem alguns que todo mundo conhece aqui dentro. A internet. Então, gente, o que a gente pensou? Para a gente fazer isso, a gente tem que se capacitar. Então, eu, Adriana, Letícia, a gente começou a buscar novos cursos, novas formas, novas ferramentas, novas metodologias, para a gente trazer mais agilidade para o trabalho na PGE, trazer uma modernização nessa gestão. E a gente achou Marcelo Santini, Juliana Capella, super entusiastas do que a gente fala, que estão indo atrás com a gente, que estão fazendo os cursos, que estão aprendendo, que estão saindo um pouquinho da área da advocacia pública para entrar na área da gestão mesmo, para ver essa melhoria acontecendo aqui na PGE. Está projetando ali atrás. Então, o que a gente fez? A gente está partindo de um princípio de trabalhar com uma metodologia de design thinking, que é a gente começar a pensar meio ao contrário a nossa casa. A gente passar a pensar no usuário quando a gente vai propor alguma solução. Então, quando a gente fala usuário, a gente também não está falando só usuário externo, não. Tá? A gente está falando de um usuário interno também, do nosso servidor, do nosso procurador, que é quem vai ser impactado com alguma solução que a gente traga. E também a gente viu a necessidade que as pessoas estão cada vez mais querendo metodologias ágeis de monitoramento, querendo implantar Kanban, querendo implantar Scrum, e a gente sabe que tem gente dentro da casa que tem conhecimento dessas técnicas. Então, o que a gente quer é também fazer uma curadoria de trilhas gerenciais para a gente fornecer aqui dentro, para quem quer conhecer esses métodos, essas técnicas, que a gente tem gente aqui dentro para poder compartilhar. É essa a nossa grande ideia, a gente começar a compartilhar mais os nossos conhecimentos também na busca de soluções. Consegui. Já foi lá para trás? Ainda não. Não, obrigada. Eu queria só que eles abrissem aqui, que eu queria mostrar para vocês uma figura desse nosso começo de pensamento, que é essa ferramenta do Design Thinking, que a gente conheceu até há pouco tempo, aqui na casa. Passa mais um, por favor. Mais um. Aqui. Então, o que a gente percebeu aqui, quando a gente começou a estudar mais profundamente sobre isso? Que o primeiro passo das teorias do design é a gente empatizar. Então, a gente tem que buscar mesmo conhecer o problema. Não é só aquele problema que a gente pensa que existe. A gente tem que saber se realmente o que a gente está pensando que é um problema real. Então, a gente começa a usar essas ferramentas, onde a gente vai empatizar, tentar identificar os problemas das áreas, dos setores, o problema que o usuário final está sofrendo, para a gente conseguir chegar em novas soluções. E a gente tem um ferramental para trabalhar com isso. Então, esse é o nosso primeiro convite. Quem está enfrentando algum problema dentro da PGE, no seu serviço, e quer trazer alguma forma de conseguir buscar uma solução, a gente vai saber aplicar a ferramenta para ajudar vocês. Passou? Não, pode passar 2 aí, Valadão.
Outra ferramenta que a gente também está querendo trazer aqui para dentro da PGE é o Design Sprint, que é uma ferramenta que ela é para problemas maiores. É uma ferramenta de impacto que a gente vai pegar um grande problema, a gente vai parar durante 5 dias com várias pessoas que sabem, que são impactadas, que são do setor responsável pelo problema, pessoas que são, por exemplo, técnicos em TI, se a gente for envolver o uso de alguma tecnologia, pessoas especialistas em gestão, e a gente vai tentar mapear o nosso problema, entender ele profundamente, desenhar várias soluções, que isso que a gente percebeu que é uma coisa que funciona muito, que é você não traçar uma solução só e ficar correndo atrás daquela solução. É você ter uma chuva de soluções. E a partir de várias ideias de várias pessoas, a gente consegue traçar uma solução ideal. Então, quanto mais gente envolvida no processo criativo, melhor vai ser a solução que a gente vai conseguir gerar. E na quarta-feira é um dia de decisão, onde a gente apresenta todas as soluções que a gente conseguiu chegar, decide qual foi a melhor, prototipa, testa, e a gente vê se ela deu algum resultado ou não. E é isso que os meninos falaram mais cedo do LAEP, é testar e errar sem medo. Se a gente errar, a gente errou barato, a gente errou com impacto pequeno. A gente não criou um grande projeto para depois errar, para ele dar errado. Não, a gente fez um teste pequeno, errou, corrigiu, e isso a gente vai poder fazer sem um grande impacto financeiro na casa, sem um grande impacto de formação de equipe, de depois acabar com a equipe. Então, é um método bem legal que a gente tem, que a gente se capacitou para poder aplicar aqui dentro também. Em parceria com o LAEP, o método que eles usaram para fazer o planejamento estratégico de Estado foi o OKR, que é onde eles definem objetivos e resultado-chave. E a gente já combinou com eles que no desdobramento do planejamento estratégico aqui da PGE, a gente identificou, eu sentei com a Adriana e Letícia, a gente identificou 2 áreas aqui dentro da PGE, que são áreas que são muito amplas, que têm diversas subdivisões, e que eles vão ajudar a gente nesse momento a usar a metodologia que eles estão com bastante conhecimento, bastante acostumados a usar, a gente vai aplicar nessas 2 áreas aqui na PGE, para começar o nosso desdobramento estratégico. A Juliana falou que a gente esteve na Bahia semana passada, eu fui com a Juliana Capella aprender essa técnica que é usada lá na PGE da Bahia, que é o Dragon Dreaming, que é fazer sonhos colaborativos. Foi uma técnica muito interessante que a gente aprendeu de desenho de projetos, onde a gente percebeu que não adianta só, por exemplo, o Valadão falar que ele quer essa área de gestão se não tiver um monte de gente comprando essa ideia na casa. Então, é realmente a gente não impor a nossa ideia, não impor a nossa vontade. É a gente realmente tornar isso num sonho coletivo, numa vontade coletiva, onde várias pessoas vão poder contribuir para desenhar a melhor solução. Agradecer muito a Zizi pelo convite. Cadê a Zizi aqui? Obrigada, Zizi, pelo convite, porque foi uma experiência única. A gente já começou a aplicar aqui na casa Canvas de projeto, porque a gente percebeu que antes na casa a gente tinha uma metodologia de desenhar projeto muito complexa, muito longa, e as pessoas tinham uma certa resistência em desenhar projeto. E a gente precisa do desenho do projeto para a gente poder monitorar, poder gerar indicadores. É uma coisa realmente essencial na área de gestão, que às vezes para o advogado público não faz muito sentido. Então a gente está tentando tornar isso mais fácil, mais fluido. Então a gente está começando a trabalhar com Canvas de projetos. O nosso projeto da nossa área, da PGE Inova, a gente já fez por Canvas de projeto. A reestruturação da diretoria de gestão, eu já sentei com a Andréia, a gente também já desenhou uma reestruturação para lá. Então a gente está começando a ver que é uma ferramenta mais ágil e de mais fácil compreensão. É bem mais fluido o trabalho com ela. A gente começou a implantar também uma metodologia de acompanhamento de processos e projetos, que é o Kanban. A gente já tem o Kanban na diretoria de gestão e no Sejur, que é a gestão à vista, que a gente consegue acompanhar de uma maneira muito fácil, muito intuitiva, o que está acontecendo na nossa área. Então, para a Andréia, para o Valadão, que são os chefes dos setores, eles conseguem ver se eles estão tendo algum atraso, quais são as prioridades, quais são os fluxos que estão dando algum problema. Então, a gente acha que isso também a gente consegue levar para qual setor que precisar disso, quiser aprender o método, a gente está aberto a ensinar, a levar isso para vocês. Esse é um próximo passo que a gente quer, é conseguir juntar todas as ferramentas que a gente tem estudado, tudo que a gente está aprendendo, de desenhar soluções, de prototipar, de escrever bons projetos, de fazer esses ciclos de
errou, aprende com o erro, vamos refazer, vamos melhorar cada vez mais, a gente não estagnar nada na casa e a gente conseguir fazer isso tudo de forma ágil e eficiente. Esse é o nosso objetivo, chegar um dia de estar com o fluxo funcionando dessa forma. Ele não é um fluxo reto, ele é um fluxo que ele dá voltas de melhoria sempre. Uma questão que a gente percebeu muito que, quando a gente começou a falar em inovação, a gente não quer inventar roda. Inovação reversa é uma coisa muito interessante que, às vezes, um órgão está tendo uma solução para um problema que não é exatamente o nosso problema, mas que a gente pode aproveitar essa solução. A gente pode adequar soluções que as outras pessoas estão desenvolvendo. Isso é uma coisa bastante interessante e que acho que é a base do que a gente teve aqui hoje, que foi receber a PGE da Bahia, a PGE do Rio Grande do Sul, da gente ver as soluções que eles estão dando para os problemas e o que a gente pode trazer para cá. Um dos nossos parceiros na criação do nosso laboratório é o LAEP, que é quem está dando um suporte para a gente no desenvolvimento da trilha gerencial, que vai dar um suporte para a gente no desdobramento do planejamento estratégico que a gente está revisando agora. Queria agradecer a presença do Enzo e do Cajá, que estão dando toda a força do mundo para a gente. Eles fizeram uma coisa que eu achei incrível, que na verdade não foi uma inovação deles, foi uma cópia do Ministério Público, que é isso que eu estou falando, tudo a gente copia, que foi uma pesquisatona, que eles fizeram uma maratona de pesquisa para desenvolver, para trazer soluções para a SEDUC, para a Secretaria de Educação. Isso também foi feito no Ministério Público, que é uma coisa muito interessante, que foi juntar várias pessoas, vários especialistas em assuntos diversos numa sala, com vários computadores, e as pessoas passarem, elas fizeram uma maratona de pesquisa mesmo para identificar o que já existe hoje em dia, o que já está sendo feito hoje em dia, o que a gente pode aproveitar. Isso é bastante interessante, eu acho que isso cabe bastante aqui dentro da PGE, da gente desenvolver essas pesquisatonas. Outro apoio que a gente tem muito grande é o Conexão Inovação Pública, que os meninos também falaram de manhã. É uma grande rede que a gente tem de servidores de diversos órgãos aqui do Rio de Janeiro, onde a gente integra laboratórios de inovação de diversos órgãos. A gente tem o grande apoio do Laboratório de Inovação da ANAC, em Brasília. A gente está trabalhando muito também, o Laboratório da ANAC está em uma grande parceria com o Ministério da Economia, também desenvolvendo várias dinâmicas e ferramentas e metodologias. E o mais legal do Conexão é que a gente compartilha tudo que todos os laboratórios estão fazendo. Então, a gente desenvolve uma ferramenta nova, a gente compartilha. A gente desenvolve uma metodologia nova, a gente compartilha. A gente se capacita uns aos outros. E isso é muito legal, e a gente acabou de fazer o nosso planejamento estratégico do Conexão, a gente fez agora no final de janeiro. Foi muito legal também que a gente conseguiu traçar uma linha para os próximos 2 anos do que a gente quer impactar na gestão dos órgãos do Rio de Janeiro. Esse é um mapeamento de todas as soluções de inovação que estão sendo mais usadas agora. A gente pode perceber ali embaixo no círculo azul o território da tecnologia, porque muitas vezes a gente fala em inovação, as pessoas só pensam que é inovação tecnológica. Ali no desenho a gente vê que a inovação tecnológica é só uma pequena parte. A gente tem inovações no âmbito de solução de problemas, no âmbito de inteligência e no âmbito de talento. São 112 ferramentas que a gente conseguiu já mapear e que a gente, dentro da rede, está se capacitando para poder aplicar. O que eu trouxe aqui também, onde que a gente pode inovar no serviço público? Onde que a gente pode inovar aqui dentro da PGE? Na gestão da informação, o Gaio falou um pouco mais cedo. No atendimento ao usuário, ainda mais agora que a gente está criando mais câmaras de resolução de litígios, a gente precisa olhar mais profundamente a necessidade do nosso usuário. Simplificação e modernização de processos, a gente já começou a implantar o PGE digital na dívida ativa, eu acho que isso vai simplificar bastante com o uso do SEI. A gente já percebeu, cada vez que a gente desenha fluxos de processo aqui dentro da casa, a gente percebe que às vezes a gente tem algum retrabalho, o processo às vezes ele volta muitas vezes ao mesmo setor, e essa simplificação a gente precisa dela com urgência, a gente torna tudo mais rápido quando a gente passa a redesenhar os nossos fluxos. Avaliação de desempenho e controle de resultados, a gente percebe, principalmente na minha carreira, a gente percebe que a nossa avaliação de desempenho, ela é bastante mal feita mesmo, ela não dá um resultado do nosso real desempenho,
ela é uma avaliação de pontuação, onde ela busca excelência excessiva do servidor, e ninguém consegue atingir isso. E como a remuneração da nossa carreira de EPPGG, ela afeta a nossa remuneração, acaba que a grande maioria das pessoas tem uma remuneração alta, porque uma avaliação alta porque o chefe fica com pena de tirar o salário. Às vezes, outras pessoas que têm uma chefia mais rígida, e é uma pessoa boa, mas fica uma equipe inteira com nota muito baixa. Então, a gente vê que precisa muito melhorar essa questão de avaliação de desempenho e controle de resultado. Se a gente fizer a implantação de meta, às vezes até uma gamificação, aí a gente consegue atingir resultados melhores. Na gestão de recursos humanos, a gente também precisa buscar mais gestão por competência, trazer novas formas de alocação, talvez alocação por projeto. A gente pode ir buscando o que os outros órgãos estão fazendo também, que está dando certo nessa área. E planejamento e desenvolvimento organizacional, que a gente está buscando também trabalhar agora. O que a gente já está fazendo nesse grande pool, hoje em dia, que ainda não existe um PGI Nova, mas que a gente é um aglomerado de pessoas de vários setores. A gente já, que eu falei, a gente já implantou o Kanban na DG e no Sejur. A gestão por competência dos residentes, a Zizi trouxe, fez junto com a Juliana Capelli e o Valadão. Eles já aplicaram isso para a alocação dos novos residentes. A revisão do planejamento estratégico a gente já está fazendo, a gente já fez a primeira rodada só com o gabinete, a gente trouxe uma metodologia um pouco diferente para trazer essa revisão, não foi a mesma usada na elaboração do planejamento estratégico, e agora a gente começa os desdobramentos dessa revisão dentro de cada setor. Amanhã a gente já começa com a ESAP. E a curadoria de cursos e as trilhas gerenciais, que a gente também está buscando para capacitar os servidores, para trazer essas metodologias novas. E eu queria falar um pouquinho para vocês quem é que está envolvido, quem é esse pool de servidores, procuradores que está envolvido nesse projeto. Valadão trouxe também aqui, gente, para mostrar um pouco a nossa inquietação, a gente se despiu dos nossos cargos. A gente quis mostrar para vocês um pouquinho de quem a gente é fora daqui. Valadão, amante dos animais, quer trazer a cultura de gestão na PGE, é o que ele mais bate, que a gente está com uma baixa cultura de gestão e ele quer que isso seja um marco dessa gestão na PGE. Juliana Capella, necessidade maior dela é modernizar e otimizar a gestão de pessoas. Ela enfrenta muitas dificuldades no RH, principalmente com alocação, realocação de pessoas. É uma forma muito sem metodologia que está sendo feita, e ela quer muito melhorar isso. A gente ouve ela falando isso diariamente. A Zizi veio da Bahia contribuir enormemente com o nosso projeto. Ela quer promover esse intercâmbio de melhores práticas em gestão entre o Rio e a Bahia, e tem trazido isso de forma excelente para a gente. A Andréia, nossa diretora de gestão, a maior necessidade que a gente vê, sempre que ela fala, o que a gente tira do discurso dela, é que ela quer otimizar os fluxos, ela quer tornar essa gestão administrativa mais ágil e mais eficiente. A gente vê uma inquietação nela, nesse retrabalho que a gente ainda tem hoje aqui grande na PGE. O Marcelo Santini, ele sempre está falando para a gente que ele quer profissionalizar a gestão. Gestão não pode ser só apagar incêndio. Ele sempre está falando isso com a gente tem que profissionalizar, a gente tem que estudar, a gente tem que formar, a gente tem que capacitar, e a gente tem que ter um método a ser seguido. Adriana Zani, nossa gerente de desenvolvimento organizacional, ela quer facilitar o planejamento, execução e monitoramento dos projetos. Ela trabalha muito com o projeto e ela enfrenta essa dificuldade diariamente. Analisar indicadores que reflitam a excelência da PGE. Hoje em dia, por exemplo, a gente tem indicadores para a GRV que eles não refletem muito o que a PGE é, o que a PGE faz. A gente quer ter indicadores melhores que realmente falem assim, olha, eu sou a PGE, eu faço isso. Eu sou Suzana, estou na diretoria de gestão, sou assessora da Andréia. Eu estou aqui para promover esse intercâmbio com os órgãos públicos das diversas esferas, a fim de modernizar a gestão da PGE. Para mim é fácil, porque minha carreira é extremamente transversal. Nós, EPPGGs, estamos infiltrados em todas as secretarias de Estado, então a gente consegue fazer esse intercâmbio de uma forma muito fácil. A Letícia é da PGE do Rio Grande do Sul, está cedida aqui para a gente. Ela traz a todo momento essas experiências. Ela tinha trago para a gente essa questão, tinha contado para a gente do Prêmio de Inovação do Rio Grande do Sul, todo mundo achou o máximo, e ela está sempre trazendo essa experiência que ela tem lá do Rio Grande do Sul. Ela quer uma boa gestão, ela quer monitorar resultados, analisar indicadores, e ela acha que é indispensável a gente ter essa medição correta e adequada. Ela fala sempre, o que não pode ser medido não pode ser gerenciado, e é uma grande verdade isso. Então, essa é a principal preocupação da Letícia. E esses somos nós.
Suzana, obrigado pela apresentação. Realmente, vou fazer um parêntese aqui, realmente destacar o poder dessa equipe que aos trancos e barrancos, e aí a Suzana, né, como a Suzana falou, tem um pessoal que colabora, tem cada um ali dando uma ajuda, dando um jeito, mas realmente tem que destacar aqui principalmente a tenacidade e a paciência da Adriana e da Letícia. Pessoas assim que ficam indo para um lado, indo para o outro, volta, o projeto anda, não anda, e cada hora um fato novo, um espasmo novo, que as coisas, não, peraí, tem que voltar, Enfim, é uma equipe maravilhosa, pessoas que acreditam. Não sei se eu sou um bom vendedor, ou se realmente elas, né, até que ponto elas realmente acreditam no que eu tento vender, mas sem vocês segurando as pontas comigo, né, e aí das duas, obviamente, mas digo também da Suzana, da Ju, do Marcelo, Zizi, e André, e todo mundo que ajuda. É uma briga, é uma luta difícil, diária, vocês são as nossas testemunhas privilegiadas, mas vamos seguir em frente porque uma vez, na minha posse de procurador de Estado, eu falei, né, grandes poderes trazem grande responsabilidade. A frase não é minha, a frase é do tio Ben, né, o tio do Homem-Aranha. Mas é uma frase que até criança, eu falei isso na minha posse, mas é uma frase que, enfim, diz muito. É uma frase simples, mas é verdade. Nós estamos aqui para servir o público. E esse poder que nós temos, isso traz uma responsabilidade muito grande. Nós temos que fazer bem, fazer melhor, fazer com coração, fazer para as pessoas. Suzana, muito obrigado.